Agora, o capítulo 9 de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Estas palavras: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. E por toda parte que olhamos, encontramos sangue. Seja em um acidente de trânsito, seja nas várias guerras que estão sendo travadas no mundo hoje, sangue está sendo derramado. Onde quer que olhemos, sangue está sendo derramado. E há muito a se dizer sobre o sangue. Na Bíblia, o crime é o derramamento de sangue. A cruz vermelha representa o sangue. Há alguns anos, um dos romances mais populares foi A Sangue Frio. E o judaísmo e o cristianismo foram ambos chamados de religiões sangrentas ou religiões de matadouro. E é verdade que a Bíblia fala frequentemente sobre sangue. E eu quero responder, em apenas alguns momentos nesta noite, o que o sangue significa e como você não pode ir para o céu e não pode ter seus pecados perdoados, a menos que o sangue tenha sido derramado por você na cruz. Em Levítico 17:11, a Bíblia diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação por vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação pela alma. Essa palavra expiação é usada 80 vezes no Antigo Testamento. É usada 101 vezes no Novo Testamento. A palavra expiação, at one, estar em unidade, trazendo Deus e o homem juntos, fazendo expiação, tomando o lugar do homem na morte, no sofrimento e no inferno naquela cruz. Agora, na pessoa comum, você tem 5 litros de sangue. Ele circula, dizem, a cada 23 segundos, de modo que cada célula do corpo é constantemente suprida e ao mesmo tempo purificada. O sangue leva embora o lixo. Ele leva embora e leva o oxigênio para dentro. E é provavelmente a substância mais misteriosa do corpo. E é composto. Ele compõe a verdadeira vida do corpo. E a Bíblia ensina que todos nós, qualquer que seja a cor da sua pele, qualquer que seja a sua origem, estamos todos relacionados por sangue a Adão. Somos feitos do mesmo sangue. Não sabemos qual era a cor da pele de Adão. Não nos é dito se era negra, branca, amarela ou marrom. Mas sabemos que o sangue é o mesmo. Sabemos que Jesus não era um homem branco, nem era um homem negro. Ele veio daquela parte do mundo que toca a África, a Ásia e a Europa. Ele provavelmente tinha pele morena, como as pessoas daquela época tinham. Mas o apóstolo Paulo disse em Atos 17, ele fez de um só sangue todas as nações dos homens que habitam sobre a face da terra. Somos feitos de um só sangue. Estamos todos relacionados uns aos outros. E todos temos nossa origem comum em Adão e Eva. Agora, é o sangue de Adão que corre nas veias de todo homem, seja ele negro ou branco, judeu ou gentil, pagão ou culto, quem quer que você seja. O sangue de Adão está em suas veias. E esse sangue de Adão carrega em si uma doença fatal, a sentença de morte. No momento em que você nasce, está sentenciado a morrer, porque na corrente sanguínea está a morte. Uma doença fatal que a Bíblia chama de pecado. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E ele disse, no dia em que Deus havia dito a Adão e Eva, no dia em que comeres deste fruto, certamente morrerás. Você não pode comer desta árvore em particular. Se comeres, morrerás. Deus estava testando o homem porque Deus havia dado ao homem um dom, o dom da escolha, a liberdade de escolha. O homem podia servir a Deus e amar a Deus e construir um mundo com Deus, ou ele podia se rebelar contra Deus e tentar construir seu mundo sem Deus. Mas Deus disse: se você escolher esse caminho, sofrerá e morrerá. Morrerá fisicamente e morrerá espiritualmente. Você morrerá eternamente. E o homem foi tentado. Ele cedeu à tentação. Ele pecou. E por causa do pecado de um só homem,
Adão. E a morte passou pelo pecado a todos os homens. E nesta noite você e eu, sejamos quem formos, estamos sob a sentença de morte. O homem sofre de envenenamento do sangue. Mas tão poderoso foi o veneno do pecado que milhares de anos depois, todos nós que somos relacionados a Adão pelo nascimento humano, ainda sucumbimos ao veneno do pecado, que nos é transmitido através do sangue. A penalidade é a morte. E cada pessoa nesta audiência daqui a 100 anos estará morta. Daqui a 50 anos a maioria de nós estará morta. Daqui a 10 anos uma grande parte desta grande audiência de 30 mil pessoas estará morta. Agora, onde entra o sangue? Deus disse, sem derramamento de sangue não há perdão. Tem que haver uma expiação. Tem que haver um substituto por você, que tomará o julgamento que você merece, a morte que você merece. E esse substituto se tornou o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Mesmo desde o princípio, Deus estava ensinando ao homem que ele só poderia se achegar a ele por meio do sangue. Adão e Eva haviam pecado. Eles estavam nus. Deus matou alguns animais. O sangue foi derramado e eles foram vestidos com aquelas peles para que não vissem sua nudez. O primeiro assassinato foi cometido por Caim, o filho deles que matou Abel. Por quê? Porque ficou com ciúmes de Abel. Ambos haviam trazido sacrifícios a Deus. Mas Caim desobedeceu a Deus. Ele não veio pelo caminho do sangue. Ele tentou oferecer alguns vegetais a Deus. E Deus aparentemente havia lhe ensinado que o único caminho era pelo sangue. Mas Caim disse, não. Eu não quero esse tipo de religião. Deus rejeitou o seu sacrifício. Ele aceitou o sacrifício de Abel, que foi um sacrifício de sangue. E Caim ficou com ciúmes e matou seu irmão. E esse foi o primeiro assassinato. E o primeiro assassinato foi cometido em nome da religião. E ao longo de toda a história, os homens lutaram em nome da religião. Isso é um outro assunto completamente. Mas Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. O sangue foi derramado nos dias de Noé. Abraão, Deus disse, Abraão, eu quero que você vá e leve seu filho Isaque. Eu quero que você ofereça seu filho Isaque como sacrifício. Abraão não duvidou de Deus, ele não discutiu com Deus, ele obedeceu a Deus implicitamente e levou seu filho em uma jornada de 3 dias até o Monte Moriá, onde Jerusalém está localizada hoje. E ali ele deitou seu filho sobre o altar, pegou sua faca e estava pronto para cravá-la no coração de seu filho, quando Deus estendeu a mão, segurou seu pulso e disse, não, Abraão. Há um carneiro preso num arbusto ali pelos chifres, pegue-o, ele é o sacrifício. Agora vejo que você confia em mim e crê em mim. Quero lhe perguntar uma coisa. Você crê em Cristo? Você crê em Deus a ponto de fazer o que Abraão fez? Não é de se admirar que ele tenha sido chamado de homem de fé. Não é de se admirar que seja chamado de pai das nações. Ele creu em Deus de tal forma que estava disposto a oferecer seu único filho. Ou melhor, ele já tinha tido Ismael, mas o filho da linhagem da promessa, sobre o altar, porque Deus lhe havia dito para fazer isso. E então lembre-se daquela noite no Egito. Todas as pragas haviam vindo, e Deus as havia enviado. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Em outras palavras, saiam e peguem um cordeiro. Estou para destruir o primogênito de cada família no Egito. Quero que vocês peguem um cordeiro, matem-no, tomem o sangue e o coloquem nos umbrais da porta. E quando eu vir o sangue, esta noite, quando eu passar pelo Egito, matando o primogênito de cada casa como juízo sobre o Egito, por recusarem deixar o povo de Israel partir, passarei por cima. Será um sinal. E quando o anjo da morte atravessou o Egito naquela noite, houve gemidos, lamentos e pranto, porque o primogênito de cada família morreu.
a menos que o sangue estivesse ali. Ele não disse, quando eu vir suas boas resoluções, ou quando eu vir seus credenciais religiosas. Ele disse, quando eu vir o sangue, passarei por cima. Quero lhe perguntar, você já foi à cruz para ter seus pecados lavados no sangue do Cordeiro? Você diz, Billy, não gosto desse tipo de pregação. Isso não é pregação moderna. Eu sei, mas a Bíblia está cheia disso. E sem o derramamento de sangue naquela cruz não há perdão de pecados. Você não pode ser perdoado sem o derramamento daquele sangue. Vamos ao Novo Testamento. A cruz é o símbolo do cristianismo. Seja católico, protestante, ortodoxo, o que for. Em toda a igreja você verá uma cruz. A ceia, o que é? Tomamos a ceia todos os domingos em algumas igrejas. Qual é o centro do culto? A mesa da comunhão, que fala do sangue derramado na cruz. Seja você católico ou anglicano ou o que for, quando leva aquele cálice aos lábios, é simbólico do sangue derramado pelos seus pecados. João Batista olhou para o Senhor Jesus Cristo e clamou, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que usou a palavra cordeiro? Jesus vinha como o cordeiro sacrificial. O cordeiro de Deus que o próprio Deus ofereceria por toda a raça humana. E porque esse cordeiro derramou seu sangue na cruz, você pode ter vida eterna. Pode ter perdão dos pecados, pode saber que vai para o céu e pode tornar-se uma nova pessoa hoje à noite em Jesus Cristo. Vejo Jesus chorando sobre Jerusalém. Vejo-o suando no jardim. Vejo-o derramando seu sangue na cruz. 14 vezes Jesus previu sua própria morte. Ele disse que viera para dar sua vida em resgate por muitos. Lembre-se da entrevista com Nicodemos quando disse, necessário vos é nascer de novo. Ele também disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A morte de Cristo é mencionada 255 vezes no Novo Testamento. É o coração do Evangelho. Metade de todo o Evangelho de João, 1/4 dos outros evangelhos, é dedicado ao período em torno dos eventos da morte de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são o acontecimento histórico mais importante da história do mundo. Nada se compara a isso. Se o sangue de Cristo não perdoa nossos pecados, não nos purifica e não faz expiação por nós, e se ele não ressuscitou, somos de todos os homens os mais miseráveis e não há esperança no horizonte deste mundo. Não há esperança para você nem para o mundo. Estamos caminhando para um Armagedon que destruirá a raça humana e a aniquilará. Mas Cristo morreu, ele ressuscitou dos mortos, ele virá outra vez, a esperança. E vejo que os jovens estão buscando algo em que crer, algo a que se entregar, uma causa para seguir, uma bandeira para empunhar, uma canção para cantar, algo que os transforme, algo em que crer. Entregue-se a Jesus Cristo que esteve disposto a ir para a cruz por você, que ressuscitou dos mortos e que um dia voltará para ser o governante do mundo. Pedro disse que o sangue redime, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. É assim que você é redimido. Não com prata nem ouro. Você pode trazer toda a prata e todo o ouro que conseguir juntar e entregar à igreja, isso não salvará sua alma. Você pode fazer boas obras pelo resto da vida, mas isso não salvará sua alma. Porque você é salvo não por suas obras, não por sua bondade, mas pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu chegar à entrada do reino dos céus, e se me perguntarem que direito tenho de estar ali, eu não direi, Senhor, li a Bíblia várias vezes, ou Senhor, preguei para muita gente enquanto estive lá embaixo. Direi simplesmente, a tua cruz me apego.
Venho pela misericórdia e pela graça de Deus que estavam em Cristo naquela cruz. Venho por causa do sangue derramado na cruz. Veja, o sangue carrega consigo a ideia de vida. E Jesus deu sua vida por nós na cruz. A salvação é gratuita para mim e para você, mas custou a Deus o seu Filho. Ele teve que nos redimir porque Deus é um Deus justo e Ele não poderia simplesmente vir e dizer: Jim, Bill, Suzy, Mary, Charlie, eu os perdoo. Ele deixaria de ser Deus, não poderia ser justo, não poderia ser reto, teria sido mentiroso. Alguém teve que pagar o preço pelos seus pecados. Cristo pagou o preço por você. Ele tomou o juízo e o inferno que eu e você merecíamos naquela cruz. A Bíblia diz que sem Cristo somos escravos do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E muitos de vocês esta noite são escravos do pecado. Somerset Maugham, em seu livro Servidão Humana, rejeitou a Deus e tornou-se escravo do pecado. Outro dia vimos na televisão nos Estados Unidos a história da escravidão. A terrível e horrível história da escravidão. Mas ela mostrou John Newton. John Newton era um traficante de escravos na costa ocidental da África. E John Newton tornou-se escravo de um escravo. Mas um dia, numa tempestade, ele se converteu a Cristo. Voltou à Inglaterra e tornou-se um clérigo anglicano. Influenciou Wilberforce e ajudou a acabar com a escravidão na Grã-Bretanha. O primeiro país do mundo a abolir a escravidão. E abriu o caminho para a libertação dos escravos no mundo inteiro. E ele escreveu aquele hino, Amazing Grace. Maravilhosa graça. Quão doce o som que salvou um miserável como eu. E ele era um miserável. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ontem à noite uma moça subiu aqui e gritou: quero minha liberdade. Quis gritar de volta para ela: você pode ser livre em Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez ela estivesse falando que queria liberdade do marido, não sei. Mas Cristo pode libertá-la e dar a você um espírito livre, uma alegria e uma paz que você nunca conheceu. A Bíblia diz que somos justificados pelo sangue. Não apenas redimidos, somos justificados. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Justificados como se nunca tivéssemos pecado. Justificação é mais do que perdão. Você e eu dizemos: eu te perdoo. Deus diz: eu te justifico. Eu te coloco diante de mim como se você nunca tivesse cometido um único pecado. Totalmente inocente por causa do sangue. Quando Ele olha para você, Ele olha através do sangue e não consegue ver os seus pecados. Essa é a coisa maravilhosa e empolgante. E mais uma coisa, Ele nem sequer se lembra dos seus pecados. Você consegue se lembrar dos seus pecados. O diabo cuida disso e vive te atormentando com isso. Mas Deus não consegue se lembrar. Ele pode apagar a fita dos pecados da sua vida. E então a Bíblia diz que o sangue de Cristo traz paz. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, paz entre você e Deus. Eu escrevi um livro certa vez chamado Paz com Deus. E quando você tem paz com Deus, você tem a possibilidade de ter paz na sua família. Você tem a possibilidade de ter paz no seu coração. Você tem a possibilidade de aliviar aquelas tensões e aqueles problemas na sua comunidade porque você tem paz com Deus. Mas essa paz foi trazida pelo sangue de Jesus Cristo. O homem anseia por paz em todo o mundo. O sangue traz paz. E então, a Bíblia diz que o sangue limpa. Aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em Apocalipse capítulo 1. Seus pecados já foram limpos. Este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você tem certeza de que já foi até a cruz e teve seus pecados lavados? A Bíblia diz que o sangue reconcilia. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto dele de vós.
Mas agora a Escritura diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Li sobre um homem que tentava subir para o céu por uma escada que ele mesmo havia construído. E ele achava que o jeito era colocar suas boas obras aqui e depois mais boas obras no próximo degrau e assim por diante. Subindo, até finalmente chegar ao céu. Mas então, ouviu uma voz que dizia: aquele que sobe por outro caminho é ladrão e salteador. E a escada caiu. E ele acordou de seu sonho. E ele disse: se eu for para o céu, terei que ir por outro caminho. Sim, você terá que ir pelo caminho da cruz. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe, nós temos bancos de sangue. E eu mesmo já recebi transfusões de sangue. E há um banco de sangue ao qual podemos recorrer pela fé, que pode tirar nossa culpa e nosso pecado. Agora, temos lido muito sobre transplantes de coração, especialmente na África do Sul, há alguns anos. E havia 2 fatores necessários para um transplante de coração. Primeiro, era necessário um doador. Jesus Cristo é o doador esta noite para você. Segundo, o paciente tinha que aceitar ou rejeitar o coração que recebia. Esta noite você tem que aceitar ou rejeitar. Qual será a sua decisão? Não há terreno neutro. O Evangelho não oferece neutralidade. Ou você se posiciona com Cristo na cruz e confia total e completamente nele. Ou você confia na sua própria bondade ou em alguma outra coisa. O que é um caminho falso e uma estrada falsa? Eu estou pedindo a você esta noite que se renda a Cristo. Que venha até o sangue que limpa e que deixe Ele lavar todo esse passado e dar a você paz, justificação e vida eterna. O que você tem que fazer? Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você não pode se arrepender sem a ajuda de Deus. A salvação vem do Senhor. O Espírito Santo tem que ajudar você a se arrepender, e Ele o fará. Tudo o que você precisa fazer é estar disposto. E esse arrependimento significa que você diz: Senhor, eu sinto muito pelos meus pecados e estou disposto a mudar meu modo de viver. Estou disposto a mudar meu estilo de vida. Você está disposto a fazer isso? Pense a respeito. Jesus disse: calcule o custo. Você está disposto a deixar que cada parte da sua vida fique sob o senhorio de Cristo? E que todas as suas prioridades estejam centradas nele? E então, a segunda coisa, pela fé, por uma fé simples como a de uma criança, você o recebe como seu Senhor e Salvador e seu único Senhor e Salvador, confiando apenas nele e no que ele fez por você. Depois, em terceiro lugar, você está disposto a segui-lo e servi-lo como discípulo, saindo para fazer boas obras em seu nome por causa do que ele fez por você. Se você está disposto a dizer isso esta noite, eu quero que você se levante agora mesmo do seu lugar, centenas de vocês de todas as partes deste grande estádio, e fiquem em frente à plataforma e digam, ao virem: eu quero me juntar àqueles 6.000 que já vieram esta semana, e eu quero encontrar Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero que meus pecados sejam perdoados, eu quero saber que estou indo para o céu, e depois que todos vocês estiverem vindo, eu direi uma palavra a vocês, farei uma oração com vocês. Você pode ser membro de uma igreja, pode ser um oficial da igreja, ou pode não ser membro de igreja alguma. Você pode ser católico, protestante ou judeu, seja lá o que for, ou pode não ter nenhuma religião. Levante-se e venha, e junte-se a eles agora mesmo enquanto eles vêm rapidamente. E todos os demais em atitude de oração enquanto o coral canta.
Você que está assistindo pela televisão pode ver que pelos corredores deste grande estádio, cada corredor está cheio de pessoas que estão vindo, centenas de pessoas, para fazerem as pazes com Deus e receberem o perdão dos seus pecados por causa do sangue que foi derramado na cruz. Isso pode acontecer com você aí onde está, em sua casa, em um quarto de hotel, em um bar, onde quer que esteja. Você pode dizer sim a Jesus Cristo, Ele entrará em seu coração. Que Deus o ajude a tomar essa decisão. Estou orando para que você tome e vá à igreja no próximo domingo.